o pastor Isidório Bispo, através do Ministério de Pregação da Palavra de Deus, ministra no poder do Espírito Santo ao seu coração uma mensagem de fé, amor e esperança, dando a você a certeza que em Cristo Jesus você encontra salvação, libertação, cura e renovação espiritual. A Palavra de Deus o tornará mais que vencedor. Em Cristo, você encontra vida abundante. Muito bem, nós vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Nós louvamos a Deus por esta palavra. A palavra de Deus, ela nos mostra o poder da fé, o poder do amor e o poder da esperança. Nós entendemos o que a palavra do Senhor, ela tem ministrado aos nossos corações. E feliz é todo aquele que tem colocado o seu coração aberto para receber do Senhor, para desfrutar de tudo que Deus tem preparado para o coração do homem. O Senhor Jesus, ele continua falando aos nossos corações mediante a sua palavra. E coisa boa é quando ouvimos a palavra de Deus e damos crédito a esta palavra. Palavra que lava, que limpa, que purifica, que restaura, que dá saúde. Palavra que levanta o ânimo de todo aquele que se encontra desanimado. Palavra que faz com que o homem que está fraquejando na fé seja erguido, levantado para continuar a sua jornada. E é neste momento que eu quero falar ao seu coração através desta palavra, quando o apóstolo São Paulo, ele estava ministrando, ensinando para a igreja que se encontrava na cidade de Coríntios. Uma igreja que precisava vivenciar a cada momento da sua vida o principal, que era e que continua sendo o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e o amor, ele nos leva a viver uma vida cheia de esperança. Nós entendemos o que a palavra do Senhor nos diz quando o profeta Jeremias, em seu livro de Lamentações, no capítulo 3 e versículo 21, quando ele falava a respeito de situações que a nação estava vivendo, que estava passando por causa do pecado, por causa da desobediência, enfim, situações que trazia para o coração do profeta um sentimento de perda, um sentimento de dor, um sentimento de ver o povo de Deus sendo escravizado por falta de obediência à palavra de Deus. É onde o profeta, inspirado naquele momento de reveses, naquele momento de instabilidade espiritual, em um momento em que os filhos de Israel tinham se afastado da presença de Deus, cidades sendo invadidas, crianças sofrendo, cidades sendo arrasadas pelos inimigos, mas mesmo assim, no coração do profeta Jeremias estava a esperança, estava a certeza de que o amor que Deus tinha em favor do seu povo jamais deixaria de lado um povo que Deus o chamou com a sua forte mão e como o bom pastor, ainda que Israel, o seu povo, estivesse sofrendo por causa dos inimigos, mas Jeremias, ele sabia que o coração de Deus era um coração apaixonado pelo seu povo. É onde, em Lamentações 3:21, o profeta, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sei que muitas pessoas têm vivido reveses, situações adversas em suas vidas. Têm passado por momentos de tribulações, de tristezas, de lágrimas, momentos angustiantes,
situações no seio da família, lares que estão precisando verdadeiramente de um milagre, lares que estão precisando de experimentar da bondade, da graça e desse amor maravilhoso que é o amor de Deus, manifestado através da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Este amor que extrapola todo e qualquer entendimento e compreensão humana, o amor de Deus. É esse amor que dentro do coração do homem gera a esperança para dias melhores. Era por isso que Jeremias ele estava dizendo: eu não quero me assegurar, eu não quero permitir que essa situação ou situações adversas venham se assenhorar da minha vida, do meu coração. Eu não quero permitir que essas adversidades, elas venham impregnar a minha mente, a minha alma, e que eu não venha a depositar a minha esperança no Deus eterno, no Deus poderoso, no Deus glorioso. Eu pergunto a você, o que te pode dar esperança? Definição de esperança, quando nós olhamos a palavra de Deus no Antigo Testamento, esperança significa suportar com paciência as tribulações da vida, pois Deus guia decisivamente em favor do seu povo. Deus guia o seu povo com decisão. Deus age em favor do seu povo com firmeza. Muitas das vezes você pode até pensar que Deus se esqueceu de você, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca se esquece de você. Nós é quem esquecemos de Deus através das nossas ações e dos nossos atos. O Senhor, Ele diz na sua palavra: pode um pai se esquecer de um filho, pode uma mãe deixar de amamentar o seu filho, mas eu, todavia, eu não deixarei, eu não desampararei. Quantos casos nós podemos contemplar, não podemos generalizar, mas quantos pais têm abandonado seus filhos, quantas mães têm abandonado seus filhos ao nascerem. Mas uma coisa é certa: por mais que você tenha se afastado da presença de Deus, por mais que você tenha se esquecido de Deus, por mais que você tenha trilhado caminhos que tenha trazido ao seu coração a tristeza, a dor, a angústia por causa do pecado, pode ter certeza que não é diferente o coração de Deus se entristecer por você. Mas, no entanto, Deus, Ele não deixa de continuar te amando e te chamando e dizendo: filho, me dê o seu coração. Nós entendemos o que o profeta estava vivendo, o que o profeta estava passando. A esperança na palavra de Deus nos leva à conquista, nos leva à vitória, nos leva a ser corajosos para continuar a nossa jornada, a nossa trajetória como filhos de Deus. É a fé em sua atitude de expectação que nos leva a encher o nosso coração e nos fazer com que perseveremos e esperemos no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, é através da nossa fé, é através da nossa esperança na pessoa maravilhosa do Senhor, o nosso Deus. A esperança, ela não desiste. A esperança, ela anda em parceria com a fé. Eu me lembro desse fato que aconteceu, o tsunami, que arrasou várias cidades da Ásia. E um casal com um filho de 3 anos, aquele casal que tinha perdido a sua casa, tinha perdido todos os seus bens, o seu esposo, que estava em alto mar, pescando, o seu barco foi despedaçado, ele conseguiu, através de um vasilhame de água de 20 litros,
se apoiar, segurar e conseguir sair daquela situação e chegar a um determinado local, na beira daquela praia. Contemplando toda aquela destruição, contemplando tudo aquilo, vidas, corpos, aquela senhora que estava com seu filho de 3 anos naquele momento das ondas gigantescas, a criança que estava nos seus braços, aquela mãe que estava com todo o desejo de ir ao encontro do seu filho, que estava em um determinado lugar com alguns vizinhos, amigos, e ela toma aquela criança nos seus braços, mas as ondas, as águas alcançam aquela mãe com aquela criança. E aquela criança é arrancada dos braços daquela mãe. E aquela mãe, ela continua com o seu coração cheio de esperança de encontrar o seu esposo e de encontrar o seu filhinho de 3 anos. Mas ela não desiste. Ela continua com o seu coração cheio de esperança de encontrar o seu esposo, de encontrar o seu filhinho de 3 anos. E aquele casal se encontram. Aquelas 2 vidas se encontram, mas elas não cessam, elas não desistem de ir em busca da sua criança. E vai por hospitais, por lugares que estavam crianças que foram atingidas pelo tsunami. E depois de uma longa jornada, aquela criança, ela é encontrada em galhos de árvore. Estava agarrada naqueles galhos e passou durante 3 dias segura nos galhos daquela árvore. E um barco encontra aquela criança e ela é resgatada e ela é levada a um abrigo para ter os cuidados médicos. Os pais continuam em busca daquela criança de 3 anos e a encontra. Que alegria! Havia esperança naquele coração. Assim como houve esperança no coração daqueles pais, no coração daquela mãe, no coração daquele pai, uma criança que tinha sido arrancada dos braços pelas ondas violentas, aquela criança foi alcançada com vida. Você me pergunte como aconteceu, eu quero dizer para você, é milagre. Aconteceu. Se você me perguntar por que outras pessoas que eram adultas não escaparam, eu não sei, todas as coisas estão diante de Deus. E tem coisas que só Deus pode explicar. Mas nós louvamos a Deus, porque assim como aqueles pais, eles tiveram a esperança no seu coração de encontrar o seu filhinho, Deus também, Ele tem esperança, porque Deus, Ele é a própria esperança. A esperança de você voltar aos seus braços. Você que é mãe, você que é pai, você que tem filhos, não perca a esperança, porque o Deus que eu estou servindo é o Deus que nos concede a esperança, a certeza de que podemos alcançar e que podemos gozar da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Não desista, continue crendo que o Deus que estamos servindo é o Deus cheio de esperança e cheio de muita graça. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer que o Senhor, Ele continua com os seus braços estendidos para abençoar a sua vida. Eu quero orar por você agora. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, que por mais que vivamos situações, ó Deus, desfavorecidas contra as nossas vidas, situações que muitas das vezes não entendemos e que muitas das vezes não aceitamos pelo nosso intelecto, pela nossa razão, mas o Senhor é aquele que compreende, o Senhor é aquele que conhece o nosso presente, o Senhor é aquele que conhece o nosso futuro, mas o Senhor é aquele que conhece também o nosso passado. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou erguendo a minha voz ao trono da Tua graça, para orar em favor desta pessoa, deste lar, desta família. Esta senhora, este senhor que está precisando de um milagre, que está precisando de uma bênção no seio da sua família. Nós oramos, Senhor, se nesse coração está, Senhor, ó Deus, desesperado, ó Deus, que nesta hora
o poder do teu Santo Espírito esteja alcançando este coração e que ele possa gozar dessa esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Que ele possa, meu Deus, desfrutar do que o Senhor tem preparado para o seu coração, para a sua vida. Pois o apóstolo São Paulo, ele disse: pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. A maior dessas três é o amor. Vivemos esta esperança porque o Senhor derramou o teu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que você acabou de ouvir uma mensagem. Com certeza essa mensagem edificou o seu coração. O propósito do nosso ministério Vida Abundante é levar aos corações uma mensagem de esperança, de fé, de alegria e fazer com que você se torne uma pessoa vencedora através da palavra de Deus. Sei que muitos corações estão necessitados nesses dias que vivemos e que precisam de receber uma palavra viva e cheia de poder. O Ministério Vida Abundante se propõe a levar essa mensagem ao seu coração.